que é que passou na cabeça do Bruno, neste caso, de como é que se passa, no bom sentido, logicamente, como é que se passa de presidente de um dos maiores clubes do mundo para DJ e concorrente de um reality show? Mas começaste a ser DJ primeiro. Sim, vou começar pelo DJ. Porque desde muito novo que a música me traz muita calma. Eu tinha muito mau feitio quando era miúdo. E o meu pai, sempre que me acordava, tinha que levar com o meu mau feitio. Era mesmo muito mau feitio. Então, onde é que eu achei o meu equilíbrio? Foi, o meu pai ia até à porta do quarto, mandava-me daqueles chouriços. Antigamente as camas tinham todos aqueles chouriços para fazer também de sofá. Mandava-me com um chouriço, eu acordava, punha música, eu ouvia a minha meia hora de música, aquilo que eu substituí agora pelo café e os 5 cigarros. Estávamos a falar há bocado. O nosso pequeno almoço, não é? Isso. Punha-me a ouvir meia hora de música e doce, com toda a gente, olá, olá. Portanto, a música para mim sempre foi algo que fez parte de mim e sempre foi algo que me acalmou muito. E ser DJ era algo que eu já fazia, havia montes de vezes que tínhamos um evento qualquer, estavam lá os patrocinadores, ou os jogadores, ou as modalidades, e eu depois ficava a pôr música, mesmo enquanto presidente de Sport. Ninguém sabia, mas ficava a pôr música, ficava a pôr música para o pessoal. E é algo que eu gosto muito. Aliás, foi uma das coisas que o Kevin me disse nas primeiras vezes que me viu. É algo que eu gosto mesmo, e trabalho muito para não ser apenas por ser o Bruno Carvalho, apesar de que percebo que tem muita força e muita influência, mas também para ser bom naquilo que faço. E então para mim foi fácil, porque trouxe-me um equilíbrio. Se calhar eu precisava de um equilíbrio na minha vida, e a música, como me acalma muito, como me dá muito equilíbrio, foi uma maneira muito boa que eu tive de ultrapassar aquilo que passei derivado a Alcochete. Não nos podemos esquecer que há ser presidente do Sporting, depois há esta coisa terrível que se chama Alcochete, e havia que resolver, e a música sempre me trouxe essa calma. Portanto, como eu trabalho na área da música, todos os dias estou ali a trabalhar, quer para melhorar a técnica, quer em termos de sets, quer a nível de tudo, vou-me acalmando muito, e isso é muito bom. Reality show teve muito mais a ver com com a minha vontade de poder ter um programa em televisão. De teres a tua voz. De ter um programa em televisão. Esquece agora o Big Brother. E o Big Brother foi uma forma de eu poder chegar ao pé de uma estação, no caso a TVI, e poder ter essa forma. Tanto que eu pensei ficar na casa 15 dias. Pronto, mas aconteceu a Liliana, não é? Aliás, aconteceu logo no primeiro dia, no primeiro segundo que a vi. Por isso, os 15 dias passaram a ser o máximo possível, mas o Big Brother era pura e simplesmente um veículo para eu poder negociar com a TVI a possibilidade de ter um programa próprio. Mas e qual é que era o objetivo de teres o programa próprio? Não, o programa próprio, não é no Big Brother, um programa. Não sei, mas qual era o objetivo de teres um programa próprio? Ser apresentador. Querias ser apresentador? Sim. Mas entretanto não o fizeste ainda? Sim, mas estamos em conversações. A Cristina ainda, numa das últimas entrevistas, disse que nós temos aqui algumas coisas, vamos ver. Bom. Mas foi por isso que eu apareço no Big Brother. Atenção, eu nunca tinha visto, eu só vi o do Zé Maria. Vi o primeiro, que eu acho que toda a gente viu, certo, por ser tão diferente. Zé Maria das Galinhas, não é? Sim, e tenho que dizer que acabou por transformar a minha vida totalmente, não é? Ao conhecer a Liliana, a minha vida transformou-se, mas eu ia lá só com esse objetivo, com o objetivo de depois poder negociar um programa nestas áreas, que é o humor e a música, porque já disse, aliás, neste momento grande parte do tempo que eu gasto profissionalmente é na área da música, depois na área do humor, porque eu fiz uma peça que vou estrear este ano. Teatro? Sim, eu escrevi, chama-se Bar da Merda para o Terrorista. Isto para as pessoas perceberem porque é que é Bar da Merda para o Terrorista, porque o meu tio-avô, muita gente não sabe, foi primeiro-ministro em Portugal, o Almirante Pinheiro de Azevedo, e
ele estava sempre fascista, fascista. Ele um dia saiu-se com uma das frases míticas dele, barda merda para o fascista. Pronto, ora, eu também fui muito chamado, não é de fascista, mas de terrorista. Não é? E então decidi fazer isto, que no fundo é pegar numa série de histórias reais, minhas, que eu podia olhar para elas, bem, que são absolutamente hilariantes, tenho que dizer, mas eu podia olhar para elas com aquela nostalgia, ficar muito triste, mas decidi olhar para elas pelo lado em que são caricatas, não é? São tão hilariantes, então transformei aquilo em 10 alter egos, terroristas, como é óbvio. Mas é um monólogo? É. E é só tu? São 10 alter egos terroristas, portanto eu tive uma carreira fortíssima, não é? Mas curta, não é? Mas vai ser muito engraçado porque é muito interativo com as pessoas e eu acho que as pessoas vão gostar. E por isso o programa ter a ver com estas duas artes, que é uma peça humorística, é um género de stand-up, mas em peça de teatro, um pouco diferente. Mas por isso o programa ter estas duas vertentes, porque eu quando entrei no Big Brother já tinha escrito a peça. Boa. Por isso, acho que faz todo o sentido. Eu precisava de me acalmar, depois do que aconteceu ao Cochete, música, e precisava de fazer uma coisa, e que melhor ir para a área do humor, que eu sempre gostei desde miúdo, eu sou um fã incondicional do Herman, portanto, que melhor maneira, depois do mundo do futebol, é trazer equilíbrio através da música e depois recriar o mundo do futebol, que é o humor. O humor faz-me recriar o mundo do futebol, não é? Porque aquilo houve coisas que eu vi no futebol que é só rir, não é? Pois, isso. Verdade. Isso. Mas olha, é muito interessante estás a dizer isso porque, pronto, eu não te conhecia, não é que te conheça agora, não é? Mas estou-te a conhecer um bocadinho melhor e quanto mais tempo tu estás a falar, mais eu me apercebo que realmente deves ter tido ali anos fantásticos no clube do teu coração, a ser presidente, mas começa a ter a noção de que também estás a voar um bocadinho pelas coisas que não conseguiste fazer antes. Sim, certo, Ou seja, claro. estás a experimentar, não é? Sim, ainda falávamos durante o jantar sobre isso. Há pessoas que nascem para seguir aquilo que os seus sonhos, os seus objetivos e arriscam. Certo? E vão. Estávamos a falar sobre isso ainda agora. E eu sou muito assim, ok, cumpri o meu... Toda a gente já se apercebeu, não é só aqui no programa, toda a gente já se apercebeu que o meu grande objetivo a nível profissional era ser presidente do Sporting. Sim senhor, foi pena a forma como acabou, mas fui. Agora havia que explorar outras coisas que eu também desde miúdo gosto e que não fiz porque estava completamente focado em ser presidente do Sporting. E não dá para ser DJ e presidente do Sporting. Não, e candidato a... Não dá. É um bocado estranho. Não é só por aí, mesmo a nível de horários, tudo é incompatível. Não, mas mesmo antes eu tinha que ter algum cuidado com o que era a minha vida. E tua imagem... E a minha imagem, porque desde os 6 que eu queria aquilo, atenção, que não foi um dia acordei e quero ser presidente do Sporting. Eu comecei a fazer o mestrado em gestão eu tirei licenciatura de 5 anos. Depois... Houve uma altura que disse, não, vou-me focar no meu objetivo de ser presidente. Então, tirei o mestrado em gestão organizativa, tirei o nível 1 e o nível 2 de treinador de futebol, estive a treinar em escola de miúdos. Portanto, eu fui caminhando para absorver o máximo possível para, se um dia tivesse a oportunidade, me candidatar e poder fazer um bom trabalho. Portanto, eu sou um tipo muito impulsivo, mas é mais a nível amoroso. Eu, de resto, sou muito meticuloso. Não, espera, eu quero chegar ali, então sei que tenho sempre X anos até chegar, como tu me disseste em termos dos filhos. E assim é que tem que ser na vida. No que devemos ser e no que devemos ser, sermos impulsivos. No que não devemos dizer assim, ok, eu até quero arriscar, mas a coisa tem que correr bem. Sobretudo quando tu estás a trabalhar para outros. Claro. E num clube tu estás a trabalhar para outros, não estás a trabalhar para ti, estás a trabalhar para outros. Como adepto também estava a trabalhar para mim, como é óbvio, como adepto, mas sobretudo estás a trabalhar para outros. E é como aqui, de certeza que fizeste um percurso até chegar aqui, porque no fundo estás a fazer o que gostas, mas estás a trabalhar para outros, que são quem nos está agora a ouvir. Portanto, de certeza que isto também foi pensado e maturado, perante aquilo que nós falámos há bocado, foi pensado e maturado. Portanto, faz todo o sentido, mas muita gente me faz essa pergunta, é boa, mas faz todo o sentido. Equilíbrio,
uma coisa que eu gostava muito e não podia fazer antes, e agora ir para a minha parte, que eu também Mais sempre criativa. gostei do humor, mais criativo. Sim, no fundo, porque mesmo como DJ tens que ter um lado criativo. Óbvio. A escrever, eu também já escrevi a minha primeira série e estou a escrever até agora um filme que vai ser para filmar em dezembro e queria-te falar disso só por uma simples razão. Isto é público, não disse nome, não disse nada, não disse o que é, nem vou dizer, só vão saber na altura certa. Mas tu estavas a falar no início, eu estava a dizer, epá, eu vou ter que falar com o Bruno, porque este gajo vai ter que ser o gajo para aquela personagem. Tu gostavas de ter assim um desafio desses? Não me importa nada. Então depois eu vou falar contigo, porque eu acho que Vamos, sim. não há problema seres mafioso. Não, até porque... Porque a voz é o perfeita. primeiro alter ego. Já passaste. Já passaste. Aliás, assim pelo menos encarna uma personagem. Aí está. Nós sempre dissemos que ele era. Sempre soubemos. Nós sempre soubemos. Foi mesmo. Epá, desculpa lá, foi mesmo. Já falámos sobre isso e fartámos-nos de rir. Que foi quando eu fui para. Uma das coisas que as pessoas todas dizem: ai não, o Bruno é um drogado. Eu disse, Ai, já dizem isso? não, já diziam, ok. iam dizer. E foi uma das coisas que pelo menos esses se acalmaram-se, porque não voltaram a ter que dizer, pá, não leves a mal. Já sei que veio a comunidade toda, mas eu também, a comunidade toda, que é, pronto, DJ, noite, drogas, pronto, sabemos. Eu vou dizer uma coisa que eu nunca te disse, e a Valéria está ali e sabe que é tão verdade. Qualquer pessoa que me vê e que ou é do Sporting ou gosta de ti, primeira coisa que me dizem é pá, o gajo é todo queimado, cheio de droga. E eu vou-te dizer a ti, sério? Não fazia toda a ideia. gente, e eu vou-te dizer a ti aquilo que digo às pessoas, que é, eu conheço o Bruno há algum tempo, já privámos muitas vezes, já fomos a muitas festas juntos, nunca ouvi falar em droga, nunca ouvi comentar o mínimo que fosse, já te vi beber uns copos, Com certeza, aliás, já, Portugal inteiro. mas a verdade é que há essa imagem. mas mesmo Portugal inteiro. Mas tens então que há essa imagem tua. Do aí, o gajo está todo. Pá, Porquê? Porque na cabine tu está tens- ali tu mesmo a tens- curtir, é? não, pela situação toda do Sporting. Não, achavam sobretudo a que situação do estavas- Sporting. Que ele estava sério? fora de. Mas eu não disse que só não disseram que eu era assassino e pedófilo. e mesmo mas não estava pedófilo ainda em tenta... drogado, pá. Não, tudo, menos assassino e É pá, pedófilo. mas nesse caso é uma coisa que eu digo sempre: olha, até podes ser o maior contrabandista da Europa. Eu nunca vi 1 centímetro de nada disso. Não, Pá, isso é verdade, palavrão. mas eu vou-te dizer uma coisa. Ainda há bocado estávamos aqui a falar de números e não sei o quê. Atenção, eu consegui apanhar uma piela descomunal à frente dos portugueses, numa live que foi vista por todos os portugueses. No espaço de 2 horas tinha 1 milhão de visualizações. Atenção, a piela mais vista do mundo. O que é que Em estavas a 2 beber? horas. Estava a beber whisky. Foi quando fui expulso do Opa, eu não acompanhei, para te ser sincero, o Big Brother. Mas sabes que fui expulso mais uma vez, não é? Por acaso isso acho que eu nem sabia que tinhas. Ah não, eu sei que houve. Assim, eu sei que houve uma coisa à volta que diziam Que eu era que violento, tu eras com, violento com ela, com a Liliana e que não sim. sei que houve um escândalo. E fui expulso. à volta disso. E nessa noite Mas faço não um sabia que live. tinhas sido Mas expulso. diz-me se. Vê-me este resultado: 2 horas, 1 milhão de views. Claro. Mas valeu O a que pena, é está muito negativo, bom. meus amigos. O português está lá Não foi para negativo, ver. foi super positivo. Ou isso, neste Pelo caso. menos disse o que tinha para dizer. Negativo no sentido em que. Quantas pessoas Sabes que foi. tinham Ao ao mesmo mesmo tempo? Pois. Eu acho que 100 mil. Eu acho que ele chegou a ter 100 mil no Instagram. Não, ao mesmo tempo. Em live? Em live. Incrível. Mas estiveste hoje a fazer uma live e tiveste 100 mil. Não, nessa noite. Ai, nessa noite. Não, mas ao mesmo tempo, tu tinhas mesmo um tempo. número tipo assim assustador. Sim, dezenas de milhares. Eu acho que chegou aos 100. Eu acho que Sabes que a certa altura eu já não vi os números, não é? Portanto, aquilo era uma. Mas isso foi no Big Brother ou fora? Quando eu fui expulso, na noite em que eu fui expulso. Ele é expulso. Ok. E depois de ser expulso, tens ali um período em que desapareceste do mundo durante umas horas, uma coisa assim. Umas horas. E depois quando aparece revoltado, já tinhas bebido meio copinho de whisky de certeza, pelo menos. Não, o início começou normal. Tu foste A bebendo. live começou normal, só que foi-se alongando. Aquilo foi muito Quando falado. deste Mas eu digo mas eu digo uma coisa. É daquelas coisas que eu tenho que dizer que não me arrependo. E vou dizer assim, mas é bonito, por exemplo, as minhas filhas terem visto o pai. Bem, em primeiro lugar, eu ainda distingo, apesar de
eu ainda distingo bastante, uma coisa era eu envergonhar as minhas filhas, porque me estava ali a drogar ou não, independentemente para as pessoas que se drogam, para elas é uma coisa que eu nunca tive nem vontade nem coragem, porque tudo o que me possa viciar, eu para isso já sou viciado pelos meus pais, pelas minhas filhas, pelo Sporting, está bom, já sou pelo tabaco, já são muitos vícios, já chega. Agora, não me arrependo porque foi aquilo que eu sou, que é genuíno. E eu estava ofendido com o que tinha acontecido, já com o Sporting calei-me, não me acontecia outra vez uma situação que eu considerava injusta e ia-me calar. E, portanto, disse aquilo que tinha a dizer e eu acho que é isso que faz com que as pessoas depois me sigam. É que, concordem ou não, percebem que eu sou genuíno. E aquilo que aconteceu naquela noite, e o que eu disse, independentemente de estar a beber ou não, que eu nunca me escusei a nada a dizer assim, não, peço imensa desculpa, eu só fiz porque estava bêbado. Não. Até porque eu nunca, até hoje, fiz nada que não queria fazer por estar bêbado. E estar bêbado ou não estar bêbado não significa o que é que alterou o ter bebido. A língua enrolada. Porque de resto eu disse aquilo que queria dizer se me tivesse bebido um copo. Certo. E paraste porque quase te tiraram o telemóvel, não foi? Não, foi a tua irmã que chegou. Foi a minha mãe que chegou. Oi, mãe, não. A minha mãe disse, olha, já chega. E desliguei. A minha mãe abre a porta e minha mãe, pum. Que é um respeito que a minha mãe ganhou, porque vi a cara de preocupada com que porque ela foram estava. ali umas horas ainda naquilo, não foi? Foi, mas não me arrependo de nada do que disse. Ao dia de hoje, não me arrependo de nada daquilo que disse, porque tendo razão ou não, fui genuíno. Disse aquilo que estava a sentir no momento e que fazia sentido. Para vocês perceberem, no início da live, eu tinha 90% das pessoas que estavam a comentar contra. No fim da live, eu tinha 99% das pessoas a favor. Porque as pessoas também vão sentindo isso, quando tu és genuíno. Uhum. Então, quando tu bebes, não consegues mesmo disfarçar, já não filtras. Certo. E as pessoas puderam ver e reconhecer dor, angústia, porque a Liliana estava dentro da casa, ainda, quase desespero, do género outra vez, mas aconteceu-me outra vez, fui outra vez expulso. E uma coisa era tu ser expulso porque as pessoas... Desculpa, isto tem piada agora, não é? Agora a minha tem peça, piada. Estás a perceber porque é que eu peguei na peça? Okay, não, porque sentido. é que eu te digo que a peça eu vez. podia me render, é isso. Outra vez. Eu podia ter saído porque as pessoas não gostavam, fui votar para sair e saía. Certo. Outra coisa, eu fui expulso porque supostamente eu estaria a cometer... E foste dar felicidade àqueles que já não gostavam de ti, que falavam mal, nós sempre dissemos que ele era assim. Certo, e então, se calhar foi essa revolta que tiveste. Mas na altura, Não. para mim, que sou teu amigo, não foi engraçado só pelo facto de eu estava a dizer a ela, tenho que lá ir à casa dele para lhe tirar o telefone, porque estava a chegar a um ponto em que tu estavas a atacar tudo e todos, e com razão, eu percebo. Mas com razão. Certo? Mas estavas a fazer as delícias de muita gente que não te quer bem. Mas eu não me importa, Olha, e em relação aqui aos arrependimentos, que neste caso não arrependimentos, há alguma coisa que tu te arrependas de ter feito? Arrependo-me, se calhar, de não ter feito e de ter feito também de algumas. Eu antes de estar na música, queria jogar a bola e tive a oportunidade, estive no Canadá aos 18 anos, tive chance, estava no Montreal Impact, que é um clube de MLS agora, e tive a oportunidade de ficar e quis-me vir embora, com salários da minha mãe, etc. E é a única coisa da minha vida que eu me arrependo. Arrependo muito, ou seja, se jogo Euro Milhões e não meti os números certos, arrependo-me, claro. No Canadá sempre? Não, eu jogava em Portugal. Tive um olheiro que me levou para o Canadá aos 18 anos para fazer um teste, fiz o teste na equipa B, passei aqui para A e não tive a cabeça de... A maturidade, neste caso. A maturidade de aguentar a saudade. Aqui se calhar 3 meses, meus pais depois vêm para cá e quis-me vir embora. É a coisa que eu mais me arrependo. Sim, mas por um lado, neste momento, és DJ internacional, não é? Mas o caminho também seguiu para algo que eu gosto muito, que é viajar o mundo e poder tocar para milhares de pessoas, também não está mal, mas o primeiro... Também não está mal, olha, há de haver gajos a pensar, mas este cabrão, não está mal em consideração com aquilo que eu gostaria de ser, que era ele foi presidente... Ou seja, tu preferias mesmo ser jogador de futebol a ser DJ? Claro, sim. Se fosse jogador de um nível, sei lá, primeira divisão. Lá está, mas é isso, por exemplo, tu não sabes que tipo de jogador é que tu irias ser. Sim. Não, eu acho que nada acontece por acaso, não é? É o que é, as coisas acontecem desta forma. Arrependo-me se calhar de não ter começado mais cedo
podia ter entrado na bolha mais cedo, que foi a bolha do EDM, que é aquilo que a gente toca, o Bruno toca um bocadinho diferente de mim, mas aquela bolha que explodiu ali em 2012, 2013, começou a aparecer, eu entrei em 2014, 2015, já fui por arrasto. Para lá, mas tu tens noção de uma coisa, eu toquei na noite, tu sabes, violino elétrico pelo mundo todo, caramba, e tens noção de quantos DJs eu vi passar numa cabine? Porque eu era o artista convidado, eu não precisava ter um DJ convidado, também tocava com os convidados, mas eu ia, as casas não iam gastar, as casas, neste caso as discotecas, não gastavam dinheiro num extra, mais o Tiago, né, que tocava violino, era, temos o DJ da casa, o residente, e eu era o artista convidado, na maioria das vezes. Quantos DJs eu vi e eu toquei? Pá, centenas. Sabes quantos tocam agora? Sabes o que é que eu estou a dizer? Isto de começar cedo não tem nada a ver. Aliás, e eu até entro nesta questão aqui, que é, eu desliguei-me da música, portanto eu não acompanhei o teu trajeto, porque entrei na parte de ser ator, escrever e não sei o que mais, depois entro no YouTube, ou seja, desliguei-me completamente da música desde os meus 25 anos, um bocadinho até mais cedo, e não acompanhei o teu trajeto. Eu quero perceber então como é que foi esse trajeto, que é para o Bruno saber o que é que tem que fazer para ir tocar tanto lá fora como tu tocas, não é? No fundo. Olha, assim, eu em 2014, 2013 comecei a ver o Ultra Miami Festival, que é um festival que há... Eu conheço, sim. Que há é o maior festival do mundo. Junto com o Tomorrowland. Sim, são diferentes, porque o Tomorrowland tem a parte fantástica e tal. Sim, mas o Ultra recebe os melhores DJs do mundo. Comecei a ver o Ultra. DDM, pelo menos. Exato, e na altura vi o Ardel, que foi o gajo que me puxou. O número 1, para... e ainda continua. Não é o número 1 agora, se calhar é o Guetta, é o Martin Garrix. O Guetta está número 1 agora? O ano passado teve o número 1, este é o número 2. Olha, não fazia Mas ideia. Continua, ou seja, foi um gajo que subiu e manteve-se lá em cima e tem quase 60 anos e continua. Mas pronto, na altura vi o Ardel, pá, e pensei assim, mas que música é esta? Nunca tinha ouvido isto. Apaixonei-me por aquilo, eu trabalhava na Mel, tinha um bom salário porque era um bom vendedor na Mel. Mas apaixonei-me por aquilo, pá, quero aprender a fazer música. E depois tinha dois caminhos. Na altura tínhamos o Kizomba, que era aquilo que estava a fazer. Lembras-te? Se calhar foi há 10 anos. Lembro-me, porque eu deixei de tocar na altura em que entram as Kizombadas, as brasileiradas. E roubou-te, se calhar, um bocadinho de trabalho também por causa disso. Um bocadinho não, foi completamente... Ou seja, eu deixei de tocar violino na noite porque entrou esse tipo de músicas que não dava para tocar violino. E eu virei-me para organizar festas. Nessa altura eu poderia ter ido por o caminho fácil, que seria esse, mas sempre quis ter a carreira internacional. Queria ser um Ardel, percebes? Na minha inocência queria ser um Ardel. E então aprendi a fazer música, esforcei-me muito, fóruns, o tentativa e erro, muitas horas naquilo. Pois é aquele, estás o dia todo, imagina, os meus pais são old fashion, como estávamos a falar há bocado no jantar, são pessoas de quase 70 anos, que para eles é 9 às 5 ou 9 às 6, trabalhas, tens filhos, tens o fim de semana, tens as férias uma vez por ano, e eu comecei a querer despedir-me. Já tinha ali uma almofada de algum montante porque me permitia viver, estava em casa dos meus pais, também não tinha quase despesas nenhumas, então meti-me a ouvir cada vez mais música, a aprender a fazer música, e tentei seguir o estilo de música que eu gostava para começar a chegar lá fora. Entretanto, eu trabalhava 14 horas por dia e chegava à mesa à noite e dizia, epá, estou mesmo cansado. O meu pai dizia assim, cansado de quê, meu? Fizeste nada o dia todo no computador. E tive que ouvir isto. E aquilo que ele me estava a dizer era o melhor conceito que ele me estava a dar, na ótica dele eu estava a desperdiçar o meu tempo. E, entretanto, mas dava-te mais força, se calhar, que era para tu... eu quero, ou seja, o meu pai era, o gajo dizia, mete a música mais baixo que isto, a gente quer descansar, com estejam calados, deixem-me trabalhar, percebes? Essa volta, nos pais, e acredito que haja muita gente em casa, seja o que querem fazer da vida, que é complicado, porque os pais, se calhar, obrigam-nos a ter que vão a trabalhar, a fazer isto, mas eu estava a trabalhar, não estava ainda a ser pago pelo meu trabalho, mas já era trabalho. Mas chegou ao ponto em que os meus pais, isto em 2014 ou 2015, os meus pais e a minha irmã, com uma pressão que eu tinha que ir trabalhar, me meteram a trabalhar no Continente, na Caixa do Continente. Eu estava na Mel, portanto, bater às portas na Mel ou estar no Continente são trabalhos completamente dignos, mas eu estava ali. E não há nenhum trabalho que não seja digno, não há trabalho indigno, exatamente. Mas eu estava ali e pensava assim, eu quero fazer música, eu quero estar em palcos e estou aqui a desperdiçar o meu tempo. E então arrisquei porque tive as condições que os meus pais me permitiram de viver lá em casa, etc., para poder arriscar. Comecei a fazer música, a minha música começou a ser usada por grandes artistas mundiais. Mas e como é que isso chega aí? É essa a questão, não é? Que tu não estalas os dedos e de repente uma música tua está a ser tocada por uma direta, não é? Eu mandei muitos e-mails, ou seja, os DJs têm e-mails promos, que é para receberem promos, eles têm... E vão vendo para material novo. Mas imagina, em 10 mil se calhar veem 10. Eu que não sou um DJ de topo como o Guetta, como o Martin Garrix, se calhar também vejo muito pouco, percebes? Então...
aquele processo, eu tenho a certeza que fui para a blacklist de muitos e-mails de DJs, estava sempre a mandar cenas, e até que... Ou seja, eras um chato do caralho dos e-mails. Não, chato mesmo. Mas tinhas que ser. Mas eu vou dizer uma coisa, eu tive algo que foi, eu quando tive as oportunidades eu agarrei-as. Eu lembro-me, há um DJ que é uma dupla, que são os Blaster Jacks, que eram DJs que eu olhava como meus ídolos, que assim que eles tocam, depois de mandar 700 e-mails, com músicas completamente inacabadas, que eles não iriam tocar nunca, mas na inocência vais mandando, não tinha algo sólido ainda, mas quando consigo chegar a eles tocarem uma música, eu lembro de estar a ver um set deles, Ei pá, até me estou a arrepiar, caralho. Até me estou a arrepiar, João. Mas imagina o que é, estás durante 2 anos a fazer música, aqueles são uns dos teus ídolos, e assim que disseram-me assim, mano, o gajo tocou a tua música nova, eu não acredito, e eu fui ver o set, e eu vi aquela parte do set, pá, aí 100 vezes, saí, contei aos meus pais, chorei, fartei-me, pá, foi mesmo... E depois, enquanto estava nas redes sociais a meter o vídeo, toca outra música minha, passado 10 minutos, eu assim, pá, não, tocaram 2, ou seja, eu na primeira vez que tocaram uma música minha tive a sorte de ser 2. Depois daí, o gajo disse-me, olha, a gente gostamos da música, estamos a abrir uma agência, tens possibilidade de vir ter connosco, e onde é que vocês estão? Estamos, sei lá, na República Checa, pá, vou já ir ter. Marco, já vou já ir ter. Não tinha montante quase nenhum financeiro, mas vou já ir ter. Não, calma, respira, eles são da Holanda, vamos ter a Holanda, vamos beber um café, e na altura eu comprei um bilhete com o pouco dinheiro que tinha, ou nenhum, para ir à Holanda beber um café com eles. E aquele café trouxe-me uma oportunidade de voltar à Holanda, já com eles a pagarem para os ajudar a fazer música, e entretanto foram-me dando oportunidades, e hoje em dia os meus ídolos, e eu digo isto muito à Valéria, às vezes vamos aqui em Cascais, aqui perto, mora os W&W, que era um dos meus grandes ídolos, também do início. Eu lembro-me de 2015, andar nas ruas das Gaieiras, que é onde eu morava, a correr e a ouvir os sets deles no Ultra, no Tomorrowland, etc. E hoje em dia vamos lá jantar e às vezes digo assim à Valéria, eu estou a morar em Portugal agora, não me apetece nada a jantar. E depois aquele eu de 2015, como é que não te apetece ir lá jantar? Então serão os gajos que são os teus ídolos, meu, que hoje são meus amigos, mas são os meus ídolos. Então, tu disseste isso, acho que há uns dias num vídeo teu, que foi pessoas que tu idolatravas hoje em dia são teus parceiros de negócios, ou admiravas. Sim, e agora são amigos. Pronto, exatamente. E eu tenho essa mesma vantagem, mas o processo foi muito estúdio, muita música, aproveitar as pequenas oportunidades, e uma coisa que eu digo sempre, ainda há uns dias estivemos numa escola a dar uma palestra, aquilo que eu digo sempre é sermos o mais simpáticos, o mais corretos e o mais respeitadores com toda a gente. Porque ninguém hoje em dia está para aturar egos de ninguém. Tu és um artista, chegas a uma discoteca, eles podem te buscar mais 500. Vendes mais 10 bilhetes que o outro. Sim. Mas tens que ser respeitador. Eu acho que isso é uma coisa que eu e o Bruno, mesmo quando vamos juntos, chegamos, não estamos ali com exigências de estrela, fazemos o nosso trabalho. As pessoas estão ali para ganhar dinheiro, não é para nos aturar. Portanto, é o que eu digo aos mais novos, sejam respeitadores, e foi isso que eu fiz, é por isso que eu todos os anos... passou bem essa merda. É verdade. Porque, props para ti, porque é realmente muito bonito o que estás a dizer, mas sem clichês, atenção. Eu, lembro-me perfeitamente quando tocava, e lembro-me perfeitamente qual era a sensação de ser tratado como merda quando estava no início. Exato. Pelos DJs convidados, que achavam que eram os maiores, claro, e que eles é que eram as estrelas, ou pelo residente. E lembro-me da sensação de quando comecei a ficar conhecido no mundo da noite, e de repente já toda a gente me tratava bem. Exato. E nunca houve um momento que eu tratasse mal uma pessoa só porque eu é que era a estrela, claro, e o flyer da noite. E acho muito bonito dizer isso, porque nós não temos que faltar ao respeito a ninguém para provar o nosso valor. O nosso valor é no nosso trabalho, não é com atitudes, nem com ações, nem com egos. Que é uma coisa muito difícil no mundo artístico, que as pessoas deixam-se levar muito e são sugadas pelo ego. E o ego é bom termos, quando somos artistas, temos que o ter. Tens que ter, mas não em demasia, é isso. E acho muito fixe teres dito isso, e agradeço-te mesmo. E sigam este conselho, malta. Quer tenham 15 anos, quer tenham 70 anos e estejam a ver este podcast, porque... E vou-te só dizer mais uma coisa em relação a isto. Eu digo também isto muitas vezes a amigos meus, que é, eu conheço artistas de topo 20 mundial, artistas multimilionários, são os gajos mais simples, mais respeitadores, e depois às vezes vejo miúdos de 16 anos que chegam ali e que já têm a mania que são estrelas, mas isso depois é a seleção natural. Há uns que chegam lá acima, outros que não chegam, e o caminho... Chegar é fácil em qualquer área, é difícil manter-te, não é? E o caminho não é só talento, fácil, é a maneira... logicamente. Podes ter talento, mas é a maneira como tu tratas as pessoas, como tu te esforças, como tu te aplicas, e eu sinto muito isso
ao ponto que volto muitas vezes aos mesmos sítios. Eu sei que todos os anos tenho estas 30 datas garantidas, porque quando eu lá vou, eu trato bem toda a gente. Pá, és bom, mas também tratas bem. É as duas coisas. Garanto uma coisa, não há ninguém que possa chegar ao pé de ti e dizer assim, olha, o que eu veio aqui foi arrogante, foi parvo. Não há ninguém que diga isso de forma verídica, porque não acontece. E é um conselho que estamos aqui, eu sei que tens muito malta também jovem a ver, que é o melhor conselho que gostava que me tivessem dado desde o início, que tive sorte que os meus pais me deram, mas nem toda a gente tem essa sorte, que é ser humilde e para respeitar toda a gente, porque vamos para uma festa. Para nós tocarmos, alguém teve que montar o palco, alguém teve que meter o som, teve que meter as luzes, alguém teve que arranjar o espaço, estar um bar. Todas aquelas pessoas são importantes para o nosso trabalho. E eu tenho sempre o cuidado de chegar, dizer a toda a gente boa noite. Claro. E há pessoal que não chega lá e entra, tchau, passa cá o chego. Nem os donos das discotecas os veem. Claro que às vezes tens um dia mais fodido, opa, e não vais cumprimentar toda a gente, opa, e pode acontecer, mas os mínimos olímpicos acho que têm que ser feitos. Olha, e acho que isso é muito importante. Eu vou-te dizer uma coisa, isto que ele está a dizer, e que já falámos várias vezes sobre isso, é tão relevante que eu cheguei, e é a forma como também atuo agora, eu cheguei a ter um jantar com 1200 pessoas no Sporting e cumprimentei uma a uma. Porque eu acho que quando as pessoas nos vão ver, seja presidente, seja DJ, seja o que for, deve ser esse respeito. Se tu me perguntas se eu vou... Já tive a atuar para 6.000 pessoas, tu já atuaste para 35.000. 6.000 pessoas não as fui cumprimentar, mas há uma coisa que eu me recuso, que é, se estou a tirar fotografias, não sou daqueles que diz, olha, dá 5 minutos e tiro fotografias. Eu sou capaz de estar 2 horas a tirar fotografias, porque se as pessoas querem, se as pessoas te foram ver... E pagaram um bilhete para ti ver, exatamente. Paguem bilhete ou não. Certo, e pode ser a única chance da vida estar ao pé de ti. Sim, mas eu já fazia isso, e atenção, aquelas 1200 pessoas, se calhar 10 eram sócias. Portanto, não, o Bruno fazia isso que era para colher votos. Não, ainda há bocado distinguíamos entre os votantes e os sportinguistas. Foi no Canadá, mas a maior parte era não sócio. Claro. Mas e eu percebo perfeitamente, porque depois irmos à cozinha, estar com o pessoal, tirar a fotografia com o pessoal da cozinha, com o pessoal que fazia o atendimento com a organização, porque fazemos também várias festas. Sim. Não é só discoteca, também fazemos várias festas. Isto que ele está a dizer é uma maneira de se estar na vida. Portanto, para além de conselho, isto deve ser uma maneira de se estar na vida, que é ser simpático. Uma maneira de se estar na vida que é ter respeito, porque depois querem muito que os respeitem, mas também não têm respeito por ninguém, não é? Outra coisa é também serem inteligentes, porque se há coisa que a mim mais me custa, e ao DJ, e ao Kevu e a qualquer artista, é uma casa vazia. Isto para nós é a morte do artista. E acontece a toda a gente, também te aconteceu a ti. Aconteceu. É chato, mas houve uma altura que pus no contrato que por menos X pessoas já não é isso, mas vê, é uma dor na alma. Também deves ter isso se calhar no contrato. Mas imagina. Não, mas vê-me só, é uma dor na alma, correto? Claro, tu até puseste no contrato. Horrível, agora imagina, tens a casa cheia e só obriga-te a 2 horas de fotografias e tu dizes, não, eu só tenho 5. Mas eu não gosto de uma casa vazia, quando está cheia, dou 5 minutos para tirar fotos. Não, tenho que dar 2 horas se for preciso, porque as pessoas foram lá. Portanto, isto é que eu não percebo, porque esses que se fazem de vedetas, que há muitos, em todo o ramo artístico, não é só nos DJs, são daqueles que, se a casa estiver vazia, a culpa foi do dono. Se a casa estiver cheia, nem tiram fotos, muitas vezes vão-se embora, o dono nem o viu, quando vai ver. Portanto, isto que seja, que o que eu disse seja um conselho, mas sobretudo um estilo de vida, certo. Porque chegamos muito mais longe desta maneira. Dá para tudo. É tão fácil ser simpático. Se eu sou simpático para ti, se tu não és para mim, é para um problema que foi teu. Eu fiz a minha parte para aquilo que é a pessoa que eu quero ser. Se tu não queres ser essa pessoa, pronto. Claro, e o ser simpático não significa sermos exageradamente com certeza, então, não significa sermos parvos. Ninguém me está a imaginar exageradamente simpático, não é? Certo, não dá para imaginar, Bruno. Não, de todo. Não, mas é isso, Kevu, gostei muito do que disseste, sem dúvida, e acho que é realmente também solidificando com o que o Bruno disse, que é mais até um estilo de vida para qualquer que seja a tua profissão, para qualquer que seja a área, não interessa. Eu acho que é mesmo muito importante. Eu tenho a certeza que as pessoas que me seguem por ser genuíno, por dizer aquilo que eu penso, por ser um gajo sem merdas.
E porque eu sou simpático não é para a câmara, eu sou simpático na minha vida, gosto sempre de brincar com as pessoas, de meter uma brincadeira, uma piada, claro, mesmo quando não conheço. Gosto de o fazer e acho porque gosto de fazer as pessoas rir e gosto que as pessoas estejam bem dispostas e gosto de estar rodeado de pessoas bem dispostas. Mas ser simpático não significa ser parvo. Foi o que ele disse. Claro que não. Claro. E só temos a ganhar com isso. Opa, nós quer nos acreditamos, quer não sei se vocês acreditam ou não, também não interessa, mas para mim nós somos todos feitos de energia e nós escolhemos aquilo que semeamos e a verdade é que quando nós temos pensamentos maus, a nossa vida torna-se um inferno. Quando nós andamos bem, parece que anda tudo bem. E eu acho que isto não é coincidência. A energia existe. Pronto, não é importante para agora, mas foi muito interessante.